Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um raio-x do cenário atual. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça e desconstruir de forma totalmente objetiva uma daquelas transmissões políticas super opinativas, sabe? A ideia aqui é separar as peças desse quebra-cabeça e entender exatamente quais são as narrativas e os campos de batalha que a fonte original montou. Vamos analisar o que foi dito sem tomar partido, só entendendo a estratégia por trás do discurso. E como o material original pula de um assunto para o outro bem rápido, a gente organizou tudo em 4 pontos-chave para facilitar. O debate sobre a taxação de e-commerce, segurança pública, as alegações de excesso do judiciário e, por fim, as estratégias mirando lá em 2026. Bom, começando logo pelo primeiro ponto, o debate sobre a taxação do e-commerce e a famosa taxa das blusinhas. Olha só, esse imposto é a espinha dorsal de toda a crítica econômica do comentarista. A tal da taxa das blusinhas é aquela cobrança sobre compras internacionais online de até $50. E convenhamos, isso acertou em cheio as plataformas asiáticas que são uma verdadeira febre no Brasil. Na visão da nossa fonte de hoje, isso foi desenhado com um único propósito: encher os cofres do governo. A crítica é fortíssima no sentido de que isso pesa demais no bolso do cidadão comum, principalmente das classes mais baixas, e não traz, na prática, benefício real nenhum para a indústria nacional que justifique o aperto. E o que é mais interessante de observar é a linha do tempo dessa política. É um verdadeiro vai e vem. A medida começou lá atrás, depois foi retirada porque a popularidade despencou, aí recriaram e agora já tem promessa de tirar de novo perto da eleição. Para o comentarista, a leitura é muito clara. Não existe planejamento econômico nisso aí. A narrativa é de que essas mudanças de rota são puramente um desespero para tentar recuperar popularidade, deixando quem consome completamente perdido no meio do caminho. Tem um detalhe que o material original bate na tecla com muita ironia: as falas do começo dessa confusão. A administração dizia que as empresas arcariam com os custos, e não o consumidor. Lembram? A fonte resgata isso para criar um contraste gigantesco com o que aconteceu na vida real, já que a conta inegavelmente acabou sendo repassada para quem compra. A estratégia do discurso aqui é bem direta: acusar o governo de espalhar desinformação e de mentir de propósito para a população. Mas a história ganha outra camada. A análise acusa gigantes do varejo brasileiro de fazerem um lobby pesadíssimo para emplacar esse imposto protecionista. E eles dão nome aos bois, tá? Citam Luiza Trajano, a Fiesp, a Riachuelo. E aqui entra a ironia máxima da narrativa. Essas mesmas empresas brasileiras que pedem taxação para proteger o emprego nacional, adivinha só, elas fabricam grande parte das suas roupas lá na Ásia. É uma forma de apontar que as grandes redes, no fim das contas, ditam as regras do jogo só para benefício próprio. Passando para o nosso segundo tópico, crime e segurança pública, e como o medo é usado como enquadramento político. Aqui o comentarista pesca um dado bem específico da Atlas Intel para ancorar o argumento dele na ansiedade que muita gente sente. O dado diz que 41% das pessoas sentem a presença do crime organizado onde moram. A fonte usa esse número para pintar um cenário de absoluto descontrole nas ruas, argumentando que as promessas de segurança simplesmente desmoronam quando batem de frente com a realidade de quem está ali na ponta. E para ilustrar que esse medo não é só uma ideia abstrata, o material mostra um impacto real na rotina da galera. 41% das mulheres e 30% dos homens simplesmente deixaram de sair de casa à noite por medo de violência. A análise destaca isso para mostrar que o crime prende as pessoas em casa e, de quebra, ainda sufoca o comércio local e a economia de bairro. Então, o que o comentarista faz? Ele monta um claro nós contra eles. De um lado, acusa a atual administração de só dar promessa vazia e de fechar os olhos para o domínio das facções. Do outro, exalta figuras da direita, tipo o Flávio Bolsonaro, que tem um discurso bem mais agressivo, daquele de dar prazo para o crime organizado ir embora do país. É uma estratégia retórica clássica para dizer: olha, só essa galera tem a mão firme que a gente precisa agora. Beleza, vamos para o nosso terceiro ponto: as alegações de excessos do judiciário e a curiosa narrativa de Dom Pedro I. É impossível não notar o tom bem teatral que a fonte usa nessa parte. O comentarista joga uns apelidos imperiais na mesa, chamando o ministro Alexandre de Moraes de Dom Pedro I e até Dom Pedro II. O objetivo aí não é brincadeira, é para cravar a ideia de que existe uma concentração de poder enorme, quase uma monarquia absolutista nas mãos de um ministro só. Para a fonte, as regras do jogo democrático estão sendo simplesmente atropeladas.
E para embasar essa indignação toda, eles trazem um argumento técnico focado na lei da dosimetria. Basicamente, essa é uma lei sobre as regras de condenação do pessoal do 8 de janeiro. A narrativa frisa bastante que essa lei passou certinho por todo o rito. O Congresso aprovou, o presidente vetou, o Congresso foi lá e derrubou o veto, tudo dentro do figurino da democracia. Só que aí, o Supremo Tribunal foi lá e suspendeu seletivamente os efeitos dela. Então a gente vê claramente o choque de instituições sendo desenhado aqui. O argumento original aponta: o Congresso fez o papel dele. Isso é democracia pura. Mas, quando o Supremo dá uma canetada e suspende a lei, a fonte interpreta isso como uma subversão total, um autoritarismo que anula o poder legislativo. Na visão deles, é isso que cria um cenário de imensa insegurança jurídica no país. Mas olha só, o discurso não é feito só de derrotas na visão deles, não. O comentarista faz questão de destacar um episódio recente. A ministra Carmen Lúcia cancelou uma multa de R$600 mil que o Moraes tinha dado a uma usuária das redes sociais sem nem notificar a pessoa antes. E como eles leem isso? Como uma baita vitória, um fato super raro em defesa da liberdade de expressão. E tem mais, eles enxergam isso como a primeira rachadura visível na muralha de união que o tribunal tinha até agora. E agora chegamos ao nosso quarto e último pilar, as estratégias visando 2026 e o que rola nos bastidores da direita. A fonte põe absolutamente todas as fichas no estado de Minas Gerais. O estado é tratado como o fiel da balança, seguindo aquela velha máxima de que quem vence em Minas leva o Brasil. O foco é total no Flávio Bolsonaro já costurando campanha cedo e fechando alianças vitais por lá como com o Cleitinho. A ideia toda é construir um bloco tão forte que seja capaz de tentar liquidar a fatura presidencial logo no primeiro turno. Tudo isso para não ter que engolir sapo e fazer alianças que não querem no eventual segundo turno. Só que, mesmo com esse plano todo traçado, a fonte original deixa transparecer uma frustração gigante com a própria casa. Tem muita crítica em cima de nomes fortes da direita como Ricardo Salles e Eduardo Bolsonaro, por estarem batendo boca em público. É o famoso fogo amigo, sabe? O medo do comentarista é que essa história de ficar lavando roupa suja na internet acabe tirando o foco e destruindo as chances de sucesso que eles estão construindo a duras penas. Para fechar esse raciocínio, eles puxam uma frase fortíssima do Melo Araújo: roupa suja se lava em casa, não fico brigando em rede social. A mensagem que o comentarista quer passar com isso é cristalina: tem que ter foco e disciplina. Para ganhar de uma máquina política estruturada, o grupo precisa apontar o canhão para fora e não para si mesmo. Hoje, o maior risco eleitoral apontado é a própria desunião. Bom, só para a gente dar um passo atrás e ver o quadro completo, passamos pelos 4 pilares: a confusão do imposto das blusinhas, o fator medo na segurança pública, a briga narrativa com o judiciário e a cartada eleitoral de 2026. E eu deixo todo mundo com essa reflexão para fechar a nossa análise. Entender como cada uma dessas narrativas é montada é a chave para a gente não ser só um espectador passivo de tudo o que acontece. No fim das contas, a forma como esse discurso amarra impostos, segurança, STF e rachas internos, será que isso vai ser suficiente para convencer o eleitor na urna daqui a 2 anos? Como essas exatas estratégias vão de fato moldar a nossa realidade política até as próximas eleições? Fica a pergunta para a gente pensar. Valeu demais por acompanharem mais essa explicação e até a próxima.